Alô? Alô? Bom, gente, então, boa tarde. A gente já viu a fala do Moreno, né? O Moreno fez um panorama bacana sobre a história, né? dessa vinda do Disney para o Brasil e dessa influência, né, que o Disney teve para a animação brasileira. E hoje eu vou falar aqui basicamente dos filmes que foram feitos lá fora. Quer dizer, a gente tinha combinado ficar por conta. Eu até fiquei triste, assim, porque eu tenho esses dois últimos filmes que o Moreno mostrou, são dois filmes que eu particularmente gosto bastante. É o História de Amor e Fúria e O Menino e o Mundo. São dois filmes bem legais, bem recentes, feitos aqui no Brasil, mas a mim coube a parte de falar da produção lá fora, né? Quem já está acompanhando o curso já há algum tempo, viu, deve ter assistido a palestra do professor Tunico, 15 dias atrás. O Tunico tem um livro ótimo em que ele aborda justamente, né, ele tem alguns trabalhos em que ele aborda justamente essa coisa do Rio de Janeiro nas produções feitas em Hollywood, feitas fora, né, como estrangeiro vê a cidade do Rio de Janeiro. Eu me propus a fazer mais ou menos o mesmo exercício com o cinema de animação. Na verdade, não só o cinema de animação, a gente vai ver Simpsons também, que é animação feita para TV, mas segue o mesmo padrão hollywoodiano de produção. Tá? Uma coisa que é bacana falar, por enquanto pode deixar lá, é que essa palestra, na verdade, essa fala que eu vou fazer aqui agora, ela acabou começando um pouco em função de um programa de rádio que tem na Rádio MEC, que é o Tema Livre, e que ano passado ia fazer um especial sobre animação e me convidou. E eu fui lá e a produtora do programa na época pediu para fazer um pequeno resumo, né, um release rápido do que seria a animação brasileira, porque o programa queria falar de animação brasileira. Quer dizer, cada dia eles focavam num tema, um dia eram sobre as manifestações, um dia era sobre dublagem, naquele dia era sobre animação. Né? E aí, quer dizer, o pessoal da equipe, todo mundo é muito legal, só que eu reparei como, mesmo quando você tem um programa, às vezes, para falar sobre a animação brasileira, né, você tem uma dificuldade muito grande, um desconhecimento muito grande das pessoas do que é a animação brasileira, do que a gente tem em termos de animação brasileira. Né? E aí a gente conversando, e é um bate-papo bem informal, o programa é quase uma mesa de bar, né? E o apresentador, o Golo, né, que é um tremendo apresentador, já velha escola de rádio, mas ele toda hora ele falava do Rio, do Carlos Saldanha, e ele falava dos Simpsons, né? E aí você fica meio assim, mas poxa, né? Quer dizer, tem tanta coisa legal na animação brasileira. Eu justamente mandei para ele notícia fresca. Tinha 2 meses antes, 3 meses antes, o Menino do Mundo tinha ganho o prêmio de Annecy, né? Ele ganhou 2 prêmios. Ganhou o prêmio de melhor filme na escolha do público e melhor filme na escolha do júri. Sendo que o Luiz Bolognese, que era o diretor do História de Amor e Fúria, estava presente no júri porque justamente Uma História de Amor e Fúria ganhou o prêmio da crítica no ano anterior também em Annecy. Annecy é a meta dos animadores, é o mais importante, ele não é o maior em termos de números, mas ele é o mais importante festival de animação do mundo. Para vocês terem uma ideia, o História de Amor e Fúria foi o primeiro filme brasileiro a ser exibido em Annecy. Ele foi exibido e ganhou o prêmio de crítica. No ano seguinte, O Menino e o Mundo fez a mesma coisa, ganhou o prêmio de crítica e de público, os 2 principais. Esse ano, a gente ainda não sabe, não temos ninguém na categoria de longo, mas temos uma animadora fantástica aqui de São Paulo, que é a Rosana Lourdes, concorrendo com a categoria de melhor público. Né? E eu acho que a gente estava justamente, o mote a princípio, na minha imaginação, era justamente falar dessa indústria de animação que está crescendo muito, está crescendo principalmente na nossa cidade. Né? Mas o Bolo ele ficou muito impressionado com o Rio. E aí foi uma coisa bastante engraçada, porque a gente estava pensando sobre o filme, mas pensando junto enquanto transmitia a voz para todos os ouvintes dele ali naquele momento. Né?
Então era, mas o Rio é legal porque ele quebra com os estereótipos dos filmes sobre o Rio de Janeiro, né? Sobre a imagem do Rio de Janeiro lá fora. Aí você para pensar, não quebra exatamente. Não, mas a trama flui da favela para o asfalto, vai para a praia. Pois é, mas a favela, né, está aparecendo já o tempo todo nos filmes. Não aparecia no tempo do Disney, mas, né, quer dizer, nos últimos 20 anos, basicamente ela está presente em toda a produção que mostra o Rio de Janeiro. Quer dizer, se o Michael Jackson vem gravar um videoclipe, ele vai para a favela. Se o Hulk vem para cá, ele vai para a favela. Se os vampiros do Crepúsculo vêm para cá, eles vão para a favela. Se sei lá, Velozes e Furiosos, eles vão dar um pulinho na favela. Então, na verdade, quer dizer, a gente vai acrescentando novos estereótipos, mas no fundo, você não está quebrando, não está subvertendo. Não é uma crítica também ao Rio, né, ao Saldanha, vocês podem ver, eu gosto bastante do filme, tive a oportunidade de rever agora em função dessa fala. Mas é uma coisa que a gente tem que parar e refletir, quer dizer, ele está fazendo, é um brasileiro que foi com a cara e com a coragem estudar nos Estados Unidos, se destacou no curso que fazia, foi trabalhar nessa indústria e chegou ao topo da hierarquia criativa, que é a cadeira do diretor. Né? Numa produção que tem um orçamento de milhões de dólares para ganhar o triplo depois da estreia no cinema, só na sala de cinema. Então a gente sabe que envolve muito dinheiro, a gente sabe que envolve muitas concessões e que não tem muito como fugir de algumas coisas, né, quando a gente fala de Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, você falar sobre o Rio de Janeiro e não mostrar o Pão de Açúcar, aparentemente, como eu pude ver nesses filmes, deve ser quase um crime. Então você tem que botar o Pão de Açúcar. Ele é conhecido lá fora pelo Pão de Açúcar. Ele é conhecido lá fora por Copacabana. Ele é conhecido lá fora, enfim, pelo samba. Samba, carnaval, vão aparecer em todos esses filmes, sem exceção. Né? Agora, alguns estereótipos eu acho que a gente pode começar a quebrar. Né? Quer dizer, a animação nesse sentido, até porque as pessoas têm esse preconceito besta, né, de que a animação é uma coisa exclusiva para o público infantil, que trata necessariamente de filmes infantis. Não, quer dizer, é uma coisa que atrapalha um pouco, né, mas pelo menos nesse sentido, quer dizer, um estereótipo que a gente não vê muito quando a gente vê essas animações é a bunda da brasileira. Que é uma tristeza, né? Quer dizer, não tem um filme que passa no Rio de Janeiro que você não tem que mostrar umas bundas de biquíni. Isso é uma coisa que eu acho que a gente já não precisava mais colocar quando o tema é Rio de Janeiro. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, e vocês me perdoem qualquer gafe, e a gente vai falar muito aqui sobre estereótipo. Né? O estereótipo é isso, são elementos simbólicos que se repetem à exaustão e que chegam num ponto que eles já não tem mais o significado original deles, eles já perderam o motivo de ser, quer dizer, aquilo já foi repetido tantas vezes, você já associa Brasil a cacho de banana, tucano e não sei, né? Quer dizer, o que tinha lá no enfim, praia, futebol, e aí você vai repetindo aquilo indiscriminadamente, você passa um século repetindo, né, a mesma camisa listrada do malandro, o mesmo chapeuzinho, o mesmo, né, que fazem sentido num contexto de uma época, mas depois de certo tempo eles se esvaziam do significado, eles viram simplesmente repetições que você vai associando o tempo todo ao Rio. E aí eu fui prestando atenção um pouco nesses símbolos que se repetem. Mas o estereótipo é isso, quer dizer, o estereótipo ele, muitas vezes ele é preconceituoso, o estereótipo muitas vezes ofende um grupo. Né? O estereótipo a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? Quer dizer, aquela coisa de dizer que todo carioca é malandro, todo baiano é vicioso, dizer que, enfim, quer dizer, você está generalizando, você está pegando características muito rasas, que na verdade estão falando uma quantidade enorme de indivíduos, né? Quando os animadores, quando a equipe do Disney veio para o Brasil, quer dizer, eles tiveram acesso a muitas dessas coisas. Eles vão falar, por exemplo, daquele mini documentário que passa antes do Aquarela do Brasil, eles falam, por exemplo, no
uso do papagaio, e eles citam o papagaio, ele é personagem de várias anedotas, várias piadas brasileiras, né? Quer dizer, a gente tem os tipos que se repetem, né? Pode ser a loura que é burra, o português que é burro, o papagaio boca suja, quer dizer, são esses estereótipos, são essas simplificações, às vezes até bastante burras, né? Sobre que a gente usa às vezes para fazer humor, às vezes. Talvez até por isso, a gente vai ver o episódio dos Simpsons, os Simpsons tenham descido tão mal aqui no Rio de Janeiro, né, justamente porque eles fazem humor, e porque eles fazem um humor que é um humor muito para... um humor bastante cáustico, né, bastante crítico. Eles criticam a própria cultura deles, é óbvio que eles vão criticar a dos outros também. Né, e o que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro, eles já fizeram em Sydney, na Austrália, já fizeram em Londres, eles já fizeram em Tóquio, já fizeram em vários lugares do mundo. Né? Quer dizer, o Brasil até então, até 2002, tinha passado ileso com os Simpsons, né? E os Simpsons inclusive voltaram ao Brasil ano passado por conta da Copa do Mundo. Né? Eles adivinharam que o Neymar ia sair contundido e eles adivinharam que o Brasil perdia para a Alemanha. A única diferença é que eles acharam que o Brasil só ia perder de 2. Isso nem eles conseguiram prever o resultado daquele partido. Então vamos passar por outro. Tá. O primeiro filme, o Moreno já passou, é o Alô Amigos, né? O Saludos Amigos, que é de 42 e ele vem justamente dessa questão da política da boa vizinhança. Eu não vou me repetir muito, porque o Moreno já falou um bocado, mas só para resumir, é bastante engraçado a gente ganhar um personagem brasileiro que vai fazer fama mundial, ainda que na verdade o Zé Carioca ele faz mais sucesso mesmo aqui com a gente e também com o italiano, com o espanhol, mas nos Estados Unidos ele não é exatamente um personagem muito conhecido, né? O Joe Carioca. Mas é engraçado dizer isso, né? Que a gente ganha um personagem por conta de uma greve que acontece nos estúdios da Disney. O Walt Disney, ele vai ganhar muito dinheiro fazendo Branca de Neve, que não é o primeiro longa-metragem animado da história, mas é o primeiro que vai ser lançado no formato comercial, isso em 1937, né? E ele vai resolver expandir. Então ele resolve que ele vai construir um segundo prédio do lado do prédio que ele já tinha, só para botar a equipe de animação. Ele resolve fazer não outro longa-metragem, mas 2 longa-metragens ao mesmo tempo, Pinóquio e Fantasia, que ele vai lançar os 2 ao mesmo tempo em 1940, e aí, quer dizer, estoura a Segunda Guerra Mundial, ele de repente não consegue mais vender os filmes dele, exibir os filmes dele na Alemanha, que era um lugar que comprava, ele pega os contos dos irmãos Grimm para adaptar, justamente porque ele sabe que vai ter público nos Estados Unidos e na Europa, os contos estão vindo de lá. E ele, de repente, perde a Alemanha e perde o resto da Europa, que está envolvida com os postos de guerra, não tem ninguém indo assistir filme no cinema. Né? Então a renda do Disney cai muito, ele começa a se endividar, começa a atrasar o salário dos animadores. Então os animadores, em 1941, os animadores entram em greve. Próximo. Tem um documentário que é muito legal, eu recomendo a vocês, acho uma pena. Ele passou no Festival do Rio em 2008, e nunca saiu em DVD aqui, mas você consegue DVD na Amazon, que é o Walt e El Grupo. El Grupo era como eram chamados os animadores dele, porque quando o Disney veio pro Rio de Janeiro, eles iam ficar no Hotel Glória, só que não tinha espaço para todo mundo no Hotel Glória, então o Disney, a esposa dele e os mais próximos a ele ficaram no Copacabana Palace. Então eles tinham todo dia que sair do Copacabana Palace e ir até a Glória buscar os outros artistas, né? E eles ficavam chamando, é o grupo de Disney, grupo, né? Porque é outra noção bastante equivocada de que a gente fala espanhol, né? Então, e acabou virando uma piada interna entre o grupo lá do Disney. Esse é um documentário bem bacana, pode passar. Tá? Isso aí é a equipe do Disney antes da greve, e quer dizer, o Disney tinha uma coisa muito paternalista, principalmente com os animadores dele. E aí, quer dizer, quando a greve estoura, ele leva tudo muito para o lado pessoal. E as negociações para os animadores voltarem ao trabalho nunca davam muito certo,
porque o Disney sempre perdia muita cabeça. E ele trabalhava com o irmão, o Roy Disney, que era a pessoa responsável pelas finanças. Então, quer dizer, essa viagem para a América Latina acaba caindo como uma lupa para o Disney, para o Roy, para os animadores. Porque o que eles vão fazer, na verdade, é o seguinte: Franklin Roosevelt tinha estava envolvido com essa questão da política, da boa vizinhança, tinha um medo muito grande que os países das Américas, de um modo geral, da América Latina, se aliassem aos alemães, aos japoneses, enfim, e estavam em negociações com esses países, tentando trazer esses países para o lado dos Estados Unidos. Reparem que os Estados Unidos ainda não estavam nem oficialmente na guerra, mas era óbvio que cedo ou tarde eles já estavam ajudando a Inglaterra há muito tempo. E aí os americanos, o que eles vão fazer? Eles vão mandar o Disney. Né? O Disney era bastante popular, Dona Darcy Vargas adorava as animações da Disney, era uma das principais defensoras da Disney. O Getúlio Vargas, ele estava muito espertamente jogando com os dois lados do conflito, então ele conseguia uma série de favores da Alemanha, conseguia uma série de favores dos Estados Unidos. Ele ficou nessa por muito tempo. Dizem que o Brasil só entrou no lado dos aliados na guerra quando a gente teve um porta-aviões americano fazendo exercícios de guerra aqui na Baía de Guanabara. Dizem também que ele estava com os canhões apontados para o Palácio do Catete. E aí naquele dia o Vargas resolveu, né, entrar com o Brasil na guerra. Mas até então o Vargas ganhou uma siderúrgica, ganhou uma série de favores dos dois lados. Enfim, o Disney vem como se fosse, ele vem oficialmente para fazer pesquisa para os próximos filmes dele. Na prática, o que o Disney vem aqui para fazer é política de boa vizinhança. Os filmes, da maneira que eles saírem, eles já têm retorno garantido, porque o governo americano está pagando por esses dois filmes, que é o Alô Amigos e o Você Já Foi à Bahia, né? Então eles já estão vindo pagos pelos cofres americanos. Basicamente o Disney está vindo aqui para fazer política, né? E o Disney é recebido pela família do Vargas como se fosse um chefe de Estado. Então ele vai todas as noites, festas no Cassino da Urca, né? Festas em tudo que é lugar, vão levar o Disney só para ver as coisas bonitas da cidade, né? E o Disney vai, quer dizer, a equipe toda do Disney vai gostar muito do Rio de Janeiro. Não é à toa, a gente repara que o Aquarela do Brasil, que é a última sequência do filme, é o mais caprichado, é o que ficou mais interessante. Quer dizer, o filme dos argentinos é o Pateta vestido de gaúcho. Você vê que as gags são as mesmas que eles já usavam antes. As mesmas piadas. Não veio nem animador, só veio um animador no grupo do Disney, né? Os animadores estavam todos em greve, então só um que era mais próximo a ele, que é o Frank Thomas, que vem junto dele, o resto vai ficar todo nos Estados Unidos. Então eles não presenciaram aquilo, eles só viram material de referência dos outros, que na maior parte das vezes eram pinturas, eram aquarelas. Então, uma das críticas que fazem muito forte ao Aquarela do Brasil, por exemplo, é que os personagens não sabem sambar. Mas é porque não tinham animadores aqui para ver o samba, né? Então, eles levaram os vídeos como referência, os filmes como referência e tal, mas eles não tinham, os animadores mesmo, que são quem fica responsável, o animador é quem fica responsável da vida dos personagens, né? E aí o que acaba acontecendo é que justamente eles não vieram. Pode passar. Né? O Disney explicando, né? Existe muito material de arquivo na Disney sobre essa viagem, muito mais do que aparece no Alô Amigos. Tá? O Disney explicando sobre a viagem na América do Sul, quer dizer, eles vieram para o Rio de Janeiro, eles vêm em agosto de 41. O Disney, na época, eles levavam 3 dias para chegar aqui. Eles foram da Califórnia para Miami, foram parando em vários pontos, tiveram que parar em Belém para passar uma noite em Belém. Foi quando o Disney ouviu a Aquarela do Brasil pela primeira vez, um músico tocando no restaurante onde ele estava. Veio para cá para o Rio, quer dizer, foi recebido com toda a pompa. Daqui ele foi para a Argentina, da Argentina ele ainda foi ver a estreia do Fantasia no Uruguai, em Montevidéu, volta para a Argentina, ele vai para Santiago, um grupo de animadores vai para Bolívia, Peru, enfim, vai
fazer algumas pesquisas que vão resultar no filme do Pato Donald no Lago Titicaca, que eu acho que é o primeiro filme é o primeiro curta desse filme, do Alô Amigos. E aí depois, quando o Disney está em Santiago, ele acaba saindo de Santiago muito rápido, porque ele, quer dizer, a ameaça de guerra estava cada vez mais forte. O Disney volta para os Estados Unidos em outubro, e dia 6 de dezembro os japoneses bombardeiam Pearl Harbor, né? Então isso já era uma coisa que estava sendo um pouco anunciada. O Disney volta correndo para os Estados Unidos. Tá? Dessa visita dele, pode passar, ele vai deixando algumas, né, ele deixa um imaginário para o americano. Isso aqui é curioso, isso eu peguei do próprio documentário. São instruções do governo americano, né, falando sobre o que poderia ter, o que seria bom ter num documentário sobre, num documentário, uma animação sobre a América do Sul. Então eles vão inclusive citando animais que eles poderiam usar como personagens. Então, eles falam, no caso do Brasil, papagaio, arara, né, em vários países você tem tamanduá. Na Argentina você pode usar o tatu, né, o tatu bola, pode usar a chinchila, né, e eles vão, isso vai aparecendo em documentos oficiais do governo americano. Tem ali, não sei, não vai dar para ver direito, tipo de sinfonia, um balé com pássaros belos da América do Sul, né, que é como começa o Rio, na verdade. Isso não aparece muito no Aquarela do Brasil. A gente tem até um pedacinho que o vídeo engasgou, mas antes do Pato Donald aparecer, ainda aparecem uns pássaros, as orquídeas cantando, né, que são elementos que vão aparecendo no filme, mas isso já vinha do briefing, né, do pedido do próprio governo americano. Eles já estão ali, de certa forma, dizendo, direcionando a criação do estúdio. Nada ali foi muito por acaso. Tá? Pode passar. Disney aí passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, conhecendo praia. Diz a lenda que alguém tentou vender o Pão de Açúcar para o Disney, né, que o Zé Carioca já começa a tomar forma aí. Na época, por conta da visita dele, os cartunistas do Rio de Janeiro organizaram uma exposição com seus trabalhos e tal. Então tem, por exemplo, o Moreno mostrou o Faísca do Luiz Sá. Outra influência outro que é apontado como influência para o design do Zé Carioca é o trabalho do J. Carlos, que é um tremendo caricaturista que trabalhava na Tico Tico na primeira metade do século XX. E o J. Carlos ele vai desenhar um papagaio dizendo: cansei disso tudo, estou indo para Hollywood. Vai botar na capa da revista, eu agora não me lembro se é a Fonfon, se é a Careta, mas enfim, uma das revistas semanais da época. E o Disney, inclusive, vai dizer para o J. Carlos: você tem que ir lá trabalhar comigo na Califórnia, não sei o quê, vou mandar alguém vir te buscar aqui para vir trabalhar comigo. E o J. Carlos ainda brinca: eu não se incomodar, vou esperar sentado, tá? Mas tudo bem, mandar, né? E nunca chamaram ele. Mas você vê o desenho do papagaio do J. Carlos é bastante parecido já com o do Zé Carioca. Pode passar. Disney vai participar da vida social da cidade do Rio por algumas semanas, pode passar. Né? Aqui a gente tem ele lá encontrando o encontro dele com Vargas. Ele vai frequentar bastante o Palácio Catete, pode passar. Né? Aqui a gente tem um encontro histórico, Tony Ramos e Tom Hanks. Né? Vocês já viram? Okay, vocês não entenderam, desculpa. Eu vou me ater ao conteúdo da palestra. Pode passar. Tá? Os lugares, Copacabana Palace, onde ele ficou hospedado, vai aparecer no Aquarela do Brasil, pode passar. O Cassino da Urca. Aquele documentário que a gente viu, eles vão registrar os instrumentos, vão registrar as músicas. Tem a filha de um dos roteiristas que veio para cá para pesquisar a história, né? Ele tinha duas meninas na época, já são duas senhorinhas dando entrevista para o depoimento, elas cantando Escravos de Jó, porque elas lembravam que o pai cantava em casa e tal, e a gente vê que ele aparece, né? O Escravos de Jó aparece diz que eles ficavam jogando com as caixinhas de fósforo no estúdio depois. Pode passar. Carnaval de Rua. Carnaval de Rua tem uma frase naquele documentário
A gente viu dublado, eu não me lembro como é, mas no original ele diz assim que o carnaval carioca é como se fosse uma mistura do Mardi Gras, de Nova Orleans, com a noite de Ano Novo, tudo misturado de uma maneira muito histérica e divertida e jovial, né? Eles chamam bastante atenção. E a referência mais próxima deles para o carnaval é justamente o Mardi Gras, né? Que é festa de rua também, que os americanos perdem um pouco mais a linha e dançam e distribuem os colares. É uma festa, eu acho que para eles acaba sendo o mais parecido com o que a gente tem aqui. Pode passar. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente vê o Aquarela, né, vocês já assistiram, eles passam mais ou menos por esses passos, né? Quer dizer, ele começa com aquele mapa da América do Sul, aviãozinho chegando no Rio de Janeiro, e aí vai Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Corcovado, Cristo Redentor, ruas da Zona Sul, um café fora, de calçada, calçadão de Copacabana, eles falam sobre o papagaio, falam sobre os escravos de Jó, mostram um reco-reco, uma cabaça, dança de salão, carnaval de rua, carro alegórico. Aqui é a frase que eu tinha falado, né? É o espírito do Mardi Gras e da noite de Ano Novo enrolados em um, né? E terminam aquele pequeno documentário com os foliões. Reparem, porque isso vai se repetir em quase todos os filmes que a gente for ver hoje, né? Pão de Açúcar, Copacabana, Corcovado, calçadão de Copacabana, enfim, carnaval de rua, pessoas vestidas de maneira muito parecida com a Carmen Miranda, tem sempre em tudo que é lugar, né? Chapéu de fruta vai ser recorrente nas animações, tá? E a coisa do samba, o samba sempre presente, às vezes o samba não é o ritmo, o samba está na letra da música, o que é uma coisa muito engraçada, porque às vezes eles não dominam o ritmo, né? O estilo de música, mas eles têm que fazer alguma menção ali,